Da arquibancada para os gramados. É assim a sua lida como árbitro. Formado há mais de 15 anos pela Federação Baiana e árbitro da Liga Pombalense de Desportos. Profissional de mãos cheias, que usa o apito e os cartões para impor regras dentro de campo. Olá pessoal, estamos hoje no Estádio Ferreirão para falarmos de muito futebol e claro, está aqui do meu lado um convidado para lá de especial. Ele que é um verdadeiro craque dentro de campo, mas não é o jogador que você está imaginando aí. Eu estou falando do árbitro pombalense, da Liga Pombalense de Desportos e da Federação Baiana. Adailton Pereira, seja bem-vindo ao nosso programa, agradecemos por receber o nosso convite e hoje vamos falar de muito futebol e muitas regras dentro do cenário da arbitragem. Olá, Jailton, obrigado pelo convite e estou aqui à disposição sempre que precisar. Adailton, como a gente já conhece, a gente que é apaixonado pelo futebol, boleiro, conhece um pouco do que se vê dentro de campo, mas muitos não conhecem o que é o cenário da arbitragem. Conta pra gente aí um pouquinho o que acontece dentro do mundo que você vive, que é um mundo completamente diferente de ser um atacante ou um zagueiro, né, Adailton? Nós vivemos hoje num mundo, o árbitro de futebol, que ele não vive em glamour. O que é glamour? Aquele assédio do atleta. Vivemos assim, normal, como qualquer outra pessoa. O árbitro de futebol ele tem que passar despercebido, em qualquer lugar que esteja ou for apitar. Então, esse é o papel do árbitro. Chegar, ter um comportamento de autoridade, porque ele vai comandar 22 atletas no campo. Então ele tem que ter um comportamento ético fora e dentro do campo também. Antes mesmo de você subir para sair do vestiário, se preparar, qual a sua preparação antes do jogo e a preparação pós o jogo? Porque sabemos que quando é um jogo bem decisivo, existe a pressão tanto dos atletas dentro de campo e também da torcida, né? Na realidade, quando você é escalado para um jogo desse aí, que é um jogo assim, um clássico, você já começa a fazer seu plano de trabalho no momento que sai a escala. Saber quem é seus assistentes, entrar em contato com ele, formar logo um grupo, hoje as redes sociais estão aí para lhe ajudar, e começar a fazer o plano de trabalho para esse jogo. Chegar com antecedência no estádio, no mínimo 2 horas, fazer o reconhecimento do gramado, do estádio, depois voltar para o vestiário e fazer seu plano de trabalho, visando possivelmente um lance, que seja um lance muito rápido, que a equipe de arbitragem possa ter a mesma decisão em conjunto. Entendeu? Então, quando inicia-se, que sai a escala, o árbitro já tem que ter o conhecimento de quem é os assistentes, entrar em contato, formar e começar ali o plano de trabalho para esse jogo. Você falou aí do avanço das redes sociais, que agora tem a forma mais fácil de se comunicar com a equipe que vai atuar com você naquele determinado jogo, né? E antigamente, que não tinha essa praticidade de hoje, como era, Adailton? Antes, quando não tinha essa evolução da tecnologia, era no telefone, se não, no dia do jogo mesmo, infelizmente, chegávamos cedo, fazer o plano de trabalho, porque o plano de trabalho hoje para a equipe de arbitragem ela é de extrema importância, porque vai ter momentos no jogo que nem o árbitro e nem os assistentes vai ter condição de ver alguma agressão, alguma coisa fora do lance, e o quarto árbitro vai ter condição. Então isso engloba tudo o plano de trabalho. Adailton, você sendo um árbitro renomado, já tem muitos anos na profissão, e muitos já conhecem você através da Liga Pombalense de Desportos. Grandes campeonatos você já participou aqui em Ribeira do Pombal e também em cidades vizinhas. Um dos campeonatos mais marcantes para você aqui em Pombal. Tivemos aí Campeonato Municipal, Copa Rural, que tem 32 equipes, que é o maior campeonato regional, onde tem o maior número de equipes participando. Para você, como apitar jogos assim da Copa Rural? Não só da Copa Rural, mas também do Campeonato Municipal.
A Copa Rural, na realidade, é onde abre as portas para os árbitros da sua cidade. Ali que vai lhe dar uma noção do que é um intermunicipal, o que é um campeonato municipal. Ali é onde você vai ver o calor do jogo mesmo, que é a realidade, um campeonato em outra cidade, em outro estado, um intermunicipal. Então a Copa Rural é essencial para qualquer árbitro que está começando. Intermunicipal é um campeonato amador, mas um campeonato muito, muito competitivo. Com ex-profissionais, com caras jovens que estão chegando aí, com possibilidade de clubes no profissional. Então é uma competição muito boa. Adailton, além da Liga Pombalense de Desportos, que digamos que foi um pontapé inicial para você já iniciar a sua carreira como profissional, mesmo que antes da Liga Pombalense você já tinha a participação em eventos de futebol na sua região onde você morava, né, nos povoados, já fazia essa certa brincadeira. A Liga Pombalense de Desportos e a Federação Baiana, como tudo isso aconteceu? Na realidade, quando eu vim do povoado da cidade, sempre tinha esse sonho de poder atuar em grandes competições e através da Liga Pombalense de Desportos fui filiado e consegui fazer alguns cursos. Inclusive, tem um curso hoje que me credencia a CBF, o curso FIFA, de 420 horas, praticamente quase um ano, através da Liga Pombalense de Desportes, que fui indicado para a Federação Baiana de Futebol e até hoje estou lá atuando ainda pela entidade máxima de futebol baiano, que é a Federação Baiana de Futebol. Você participou em alguns eventos em rádio e em outras emissoras também, onde você fala um pouco sobre esse seu sonho que tem de chegar até a CBF. Federação Baiana é um degrau que você já alcançou. E a CBF? Qual o tamanho desse sonho? A CBF, na realidade, é um sonho de qualquer árbitro que ingressa na Federação Baiana de Futebol, de ter esse sonho de atuar pelo quadro nacional, que é a CBF. Primeiro você tem que ter um curso, é o primeiro passo do árbitro, é ter o curso que credencia você, e segundo, atuar nos campeonatos estaduais do seu estado. E depois ser indicado pela entidade a fazer os testes e possivelmente, se passar, ingressar no quadro nacional. Toda a sua preparação para hoje ser o árbitro profissional, como se iniciou aí essa preparação, os preparamentos físicos, os preparamentos psicológicos, para você se tornar um árbitro e dentro de campo ter aquela, vamos dizer, não indiferença, de você conhecer um jogador, ter um jogador que é seu amigo íntimo e você, dentro de campo, deixar isso neutro? Na realidade, a preparação é você estar correndo todos os dias, lendo, que é essencial, o árbitro tem que ler bastante, ter o conhecimento da regra, ter um preparo físico, correndo, academia, fortalecendo os músculos, para um jogo pegado, muito corrido, você está bem fisicamente. E a amizade fora, dentro do campo, o profissionalismo. Eu sou um pouco rígido, quem me conhece sabe, mas é um trabalho que eu não desrespeito ninguém. Vou impor minha regra, a regra do futebol, vou impor a regra lá dentro, que tem que impor, mas sempre com respeito. O atleta que já participou de algum jogo eu atuando, ele sabe que eu sou rígido, mas dentro das normas da regra do futebol. Amizade fora, dentro, profissionalismo. Profissionalismo. Adailton, sabemos que a família é a base de tudo. E na família, quando se fala de futebol, muitos querem que esteja um artilheiro na família, um jogador, um atacante. Mas a verdade, hoje você calça a chuteira e utiliza o apito para mostrar quem é você dentro de campo. Qual o apoio da sua família? No início, a família até que, assim, não apoiava. Não aceitou, né? Não aceitou. E depois viu que era um sonho e era uma profissão que eu queria seguir. E aí eles apoiam até hoje. Ser árbitro de futebol não é só pegar o apito e os cartões e ir para o campo. Ser árbitro de futebol é gostar, é estar no sangue. É acordar pensando, lendo, praticando, se preparando fisicamente e mental também.
O árbitro de futebol tem que ter esses parâmetros. Adailton, com o avanço que a gente vem vivendo no mundo, o futebol já tem muitos e muitos anos aí já, né, na sua trajetória. E durante esse tempo, as regras vêm sempre mudando. E o pessoal de casa, que só de ver o futebol, fala, o árbitro é ladrão, o juiz está roubando. Mas na verdade, o árbitro ali sabe o que está fazendo e conhece todas as regras. As principais regras hoje do futebol que o árbitro tem que conhecer. Na realidade, ele tem que conhecer todas as regras. Isso aí é essencial de qualquer árbitro de futebol. Se o árbitro não conhece, ele não tem condição de ir lá atuar no campo, apitar o jogo. Ele fica praticamente perdido dentro de campo, né? Exatamente. Então o árbitro tem que ter conhecimento, tem que estar lendo sempre, lendo, relendo, interpretando, assistindo jogos, aprendendo também com seus erros, que o ser humano também erra. Aprendendo também com os erros dos colegas que vêm a errar, para futuramente não acontecer algum erro. Entramos no campo com o pensamento de acertar 100%, às vezes, infelizmente, não acontece, mas nenhum árbitro erra porque quer. E é milésimo de segundos a sua decisão. Então, se você não tiver bem conhecimento de regras, bem fisicamente, você não vai conseguir ter um bom desempenho em campo. Muitas vezes os jogadores não aceitam uma advertência. Existe, eu não conheço como funciona a questão das advertências dentro de campo. Tem advertência verbal e tem também a advertência do cartão amarelo ou cartão vermelho. Qual o momento certo para aplicar essa advertência, Adailton? É a falta leve, aquela falta que você faz, uma falta... Uma casa, você vai dividir a bola e faz uma falta normal. Às vezes cabe uma advertência verbal. Se o árbitro interpretou que aquela falta seja cabível de um cartão amarelo, foi para interromper a jogada, aí sim, pode caber de um cartão amarelo até um vermelho. E aí o vermelho, quando é que é aplicado? Um jogo grave, brusco, um pontapé, um chute, onde ele realmente não procura a jogar a bola, e sim em agredir ou agarrar um atleta. Eu acho que a decisão mais difícil do árbitro é no momento de um pênalti duvidoso. Você já passou por isso? Eu acho que não é um momento difícil. Se você estiver preparado, você vai apitar esse pênalti normal, como se fosse o início, o meio do primeiro tempo ou do segundo tempo. Não importa. É uma pressão, há uma pressão psicológica, pode até haver. Mas se você estiver bem, você vai marcar com a maior convicção, sem medo de ser feliz. Adailton, pandemia, época de pandemia no futebol. Pandemia, nós ficamos, praticamente acabou o futebol, acabou tudo, né, nessa pandemia, não teve nenhum esporte, nada. Alguns árbitros se cuidaram, outros ficaram mais restritos, outros estão retornando agora, como eu estou retornando, me preparando para quando retornar o futebol mesmo, em geral, eu estar 100% para poder voltar às competições. Adailton, sabemos que diante de todas as profissões, jogador, cantor, músico, locutor, todo mundo tem uma inspiração para começar naquela determinada profissão. Você como árbitro, quais são os árbitros aí que você mais se inspira? Um cara que até hoje assim eu lembro, que foi o pontapé inicial, chamava Sidraque Marinho, um árbitro baiano, mas ganhou destaque a nível nacional em Sergipe, que até hoje ele mora. Não o conheço pessoalmente, mas foi um cara que no início, que eu via na televisão, a postura dele, e eu queria um dia ser um árbitro com a mesma postura dele. E hoje já tem um tempo que ele já encerrou suas atividades, e um cara de um currículo aí inigualável. Um árbitro que apitou bastante clássicos no nosso Brasil aí, e é uma referência para muitos que iniciam. E hoje nós temos aí na atualidade, temos Anderson Daronco, o Wilton Pereira, e centrais. Aí nós temos assistente aí, nós temos o baiano Alessandro Matos, que é o árbitro mais velho na atualidade no quadro da FIFA,
e vários árbitros hoje que se destacam a nível nacional e mundial. O árbitro não depende só dele dentro do campo, né? Ele depende também dos seus assistentes, dos seus companheiros. E aqui em Ribeira do Pombal a gente tem também outros árbitros profissionais, a exemplo do Orgelan Santana, tem também o Railton Góes, o Saulo Correia e outros árbitros aí que eu não conheço, mas que também tem uma passagem aí significativa dentro do futebol pombalense, né? O árbitro, o central, ele não consegue fazer um excelente trabalho se ele não tiver uma boa equipe. Então os assistentes, como o quarto árbitro, é de extrema importância para o grupo. Se o grupo estiver bem sintonizado, o jogo vai ser um show de arbitragem. Quando eu falo um show de arbitragem, porque ele vai envolver os assistentes e o árbitro reserva. É por isso que é chamado de equipe. E hoje nós temos o Orgelan, acho que foi o árbitro assistente que mais atuou pelo Intermunicipal. É o cara que mais atuou. Saulo também vem aí em segundo, o Railton também é em terceiro, mas ainda tem muito chão por à frente. São um pessoal jovem, então tem tudo para atuar em grandes jogos ainda do Intermunicipal. Você, como um árbitro experiente, o que você espera e sonha futuramente para a classe da arbitragem pombalense? Um sonho, todo árbitro sonha em chegar ao quadro nacional. Eu não cheguei ainda, possa chegar, ninguém sabe, o futuro a Deus pertence. Mas sonho em chegar aqui na minha cidade e ver um quadro de arbitragem aí, jovens, com grande expectativa de chegar ao quadro nacional, que é a CBF, e dividir os conhecimentos com essa turma jovem que estão chegando. Realizar cursos para preparar essa turma jovem, que não é fácil os campeonatos que irão vir por à frente, essa turma jovem. Então, dividir nosso conhecimento com eles, a experiência do jogo, do antes, meio do jogo, do antes e o depois. Porque o árbitro tem que ter esse pilar. No início da minha carreira, assim, eu tinha um sonho de chegar na Federação Baiana de Futebol. Eu não esperava que fosse rápido as coisas acontecer. E graças a Deus, já tenho muitos anos perante essa instituição, que às vezes eu falo que é a nossa entidade, né? A minha entidade, quando eu falo minha, é de todos nós, árbitros de futebol, com largo jogos aí, grandes jogos de intermunicipal, de campeonato baiano sub-20. Graças a Deus fui agraciado por essas competições. Espero que o sucessor de nós, árbitros de futebol de Ribeira do Pombal, possa atuar também nessas competições, que se prepare e até chegar a um nível quadro nacional, que é um sonho, acho, de todo árbitro. E você que está iniciando, não leve a profissão de árbitro de futebol como um hobby. Leve como uma profissão, como qualquer outra profissão, porque árbitro de futebol é profissão. Então, se você levar ela como profissão, você tem grande chance de chegar ao quadro nacional, o quadro FIFA, de ser um árbitro reconhecido tanto nacional como mundial. Então fica aqui minha dica e vamos dividir os conhecimentos, que ninguém sabe tudo. A cada jogo você vai aprendendo. Então estamos aqui à disposição e eu que agradeço o convite, estarei sempre à disposição de vocês. Esse foi o nosso bate-papo com o árbitro Adailton Pereira. Agradecemos a você de casa que acompanhou aí e conheceu, tenho certeza que você conheceu um pouquinho aí das regras e tenho certeza também que você se interessou ainda mais pelo ramo da arbitragem. Fiquem todos com Deus, um grande abraço e Adailton, a gente se encontra logo em breve dentro dos gramados, se Deus permitir. Obrigado e boa sorte a todos aí. Pessoal, toda vez que o árbitro for aplicar um cartão no atleta, o
correto é manter-se uma distância. Qual é a distância? Uma distância exata, como essa aqui, ó. Por que essa distância? Porque no calor do jogo, o atleta pode vir a querer agredir o árbitro ou querer tumultuar. Então esse espaço lhe dá mais uma garantia de você poder se defender. Então o correto é que você tenha uma certa distância no momento da aplicação do cartão e depois nunca virar as costas após aplicar o cartão para o atleta. É de importância o plano de trabalho no vestiário. Por que o plano de trabalho? Porque vai ter situações de jogo que vocês vão saber decidir e não acontecer o erro. O assistente marcar para um lado e o árbitro para outro. Então o plano de trabalho é para ajustar essas pequenas falhas que possa vir a acontecer no jogo.